Bom dia pessoal, sejam bem-vindos ao canal da FTech aqui no YouTube. Eu sou o Felipe de Souza, espero que esteja tudo bem contigo desse lado. E hoje vamos estar apresentando o equipamento Ronton R690 versão V4. Esse equipamento exclusivamente montado por nós no Brasil. Bom, antes de começar falando desse equipamento da versão V4, as melhorias que a gente aplicou nesse equipamento, é importante só relembrar as versões anteriores. Em 2018, para vocês terem noção, a gente fez um projeto exclusivo com o pessoal lá na China e começamos a comercializar a versão 690 no Brasil com as modificações que nós fizemos no equipamento, tá? Então, em 2018. Aqui no link, no campo de informações do nosso vídeo, tem a videoaula desse equipamento. Se você quiser assistir, assista, que vai ser de grande valia. Depois que a gente fez esse projeto junto à fábrica em 2018, o pessoal copiou o nosso projeto lá. E aí começaram a comercializar, vender esse equipamento como versão V3. Então, se você vê o vídeo da V3 ou se vê as especificações da V3 na internet, você vai ver que são as mesmas especificações da 690 que a gente compartilhou o projeto e fez a alteração em 2018. Então, a título de poder dar uma continuidade nas questões das versões, nós aqui fizemos a versão V4, montamos no Brasil a versão V4 desse equipamento. E a gente vai falar dele agora. A primeira modificação que fizemos nesse equipamento foi colocar um disjuntor compatível com a potência dele, de uma marca confiável. Nesse caso, nesse equipamento aplicamos da marca WEG e utilizamos um cabo de padrão de 20 amperes, coisa que o chinês não nos enviava. E utilizamos também o cabeamento da máquina na bitola correta para suportar essa corrente. Então ele já está, vamos dizer assim, nos padrões corretos de funcionamento para não ter problema de desarmar um disjuntor ou até mesmo o que acontecia com alguns equipamentos, muitas vezes esquentava aqui o plug da tomada por não estar de acordo com o consumo do equipamento. Outra mudança que fizemos no equipamento foi aumentar a potência da base. Essa resistência e tanto a traseira nós trocamos. Originalmente, no nosso projeto, ela tinha 300 watts. Na verdade, era assim. Na versão 690 do chinês, era 150. Compartilhamos o projeto da nossa máquina, colocaram 300. Aí copiaram, e aí agora a gente foi um pouquinho mais além, colocamos de 450. Por padrão, quando o equipamento funciona, ele aciona essas 4 resistências, né? E as duas da laterais são optativas, você tem o controle aqui na lateral do equipamento. Então a gente fez a troca dessas duas resistências e demos uma esparramada, vou falar assim, em português claro, para ter um pouco maior de ganho aqui, né, na área de aquecimento da placa. Então a gente pulou de uma potência total no passado de 3.000 watts para 3.300 watts de potência. Outra mudança que fizemos foi a questão do suporte anti-empenamento do equipamento. Nas versões anteriores, esse suporte sempre ficava para a área de fora da máquina, né? E nessa situação aqui, a gente acabou integrando ele na estrutura do equipamento e aumentamos um pouco a largura da máquina, exatamente para ter o mesmo aproveitamento das versões anteriores. Com isso, a gente também deixou aqui no meio as barrinhas, que você pode fazer a regulagem dos parafusos, né? Para servir de anti-empenamento. E aqui na lateral, uma coisa que chama bastante a atenção, que é a questão do suporte dos braços, né? Vamos falar assim, isso aqui se chamam braços. Da versão anterior, eles eram assim. E dessa a gente colocou plano. Primeiro que o chinês faz dessa situação exatamente para a placa ficar um pouco mais próxima da resistência. A gente compensou isso daqui na altura do suporte. Qual que é a vantagem de você ter esse braço comparando com esse outro aqui, né? Então, vou pegar aqui, por exemplo, só para mostrar para vocês, que numa placa, o qual eu tenha um ponto de fixação aqui, eu consigo prender ele.
nessa versão, que é a mesma situação que eu tenho aqui. Agora, se eu for mais além, se eu quiser, por exemplo, utilizar esse ponto de apoio que eu tenho na placa, com esse suporte eu não consigo. Com esse que a gente desenvolveu, você já consegue ir mais além. Você consegue utilizar, vamos falar assim, 90% dos pontos de apoio que você tem numa placa comum, que você queira utilizar ele, você consegue entrar para você poder prender a placa. Então, ajuda bastante na questão de não ter problema de empenar, por você utilizar os pontos de apoio um pouco mais dentro da placa. E outra coisa, você pode ou não utilizar esse cara aqui. Se você quiser descartar, também não tem problema, só acompanha o equipamento. Outro detalhe importante, já que estamos mostrando nessa mesma região, vocês podem reparar que o bocal inferior agora ele é fixo. Ele não tem mais regulagem na lateral. Por que ele não tem regulagem na lateral? Quando você colocar uma placa aqui, você vai reparar que a distância que fica da placa para o canhão, aqui eu só estou ilustrando para vocês verem, você consegue ter uma distância aí de 2 milímetros, que já é o suficiente para o ar bater e vazar. Então não vai ter problema de cair componente ou de não soltar o componente BGA, ou pior das hipóteses, fazer bolha na placa. Então essa altura que a gente já deixou mais ou menos de 2 milímetros pré-definida já alivia um monte de problema que você pode ter. Desde manutenção desse cara aí, desse canhão inferior, de subir e descer, que com o tempo ele fica folgado, e até mesmo por dúvidas que você possa ter da distância correta para deixar da placa. Então, nessa adequação que a gente fez nesse equipamento, você já não vai ter mais esse problema, essas dúvidas, manutenção e por aí vai. Então já está definida a altura certinho para você trabalhar. Uma dúvida que todo mundo deve estar se perguntando é para onde foi o cilindro da lateral. Aquele cara que tem um papel no equipamento de fazer o resfriamento da base, das resistências de infravermelho. E isso eu te respondo aqui. A gente pegou e fez um sistema de resfriamento interno da máquina. Tem uma tubulação que é composta de 3 coolers de alta rotação que puxam o ar debaixo da máquina e sopram daqui de dentro, em cima das resistências. Então a gente conseguiu eliminar aquela situação que ficava aqui, né? Aquele cilindro da lateral, e conseguimos deixar a máquina com um layout um pouco mais atualizado, sem coisas na lateral, enfim, né? Uma coisa um pouco mais prática para a gente poder estar utilizando no dia a dia. Uma outra alteração que fizemos foi remover aquele laser que tinha aqui, que você utilizava ele para marcar na placa, enfim, onde estava o BGA. O que acontece, para vocês entenderem? Todas as versões, né, desses equipamentos de BGA de ar quente possuem uma regulagem desse canhão para frente e para trás, para frente e para trás. O que acontece nesse equipamento? O trunfo do equipamento de ar quente, quando você possui, logicamente, 2 canhões de ar quente, é eles estarem trabalhando em conjunto, né? Então você vai ter um melhor aproveitamento da remoção do seu componente BGA, uma vez que eles estejam trabalhando junto, né? Na mesma direção. Então, primeira situação, não faz sentido eu ter regulagem nesse meu suporte do canhão superior se eu vou perder essa referência. Então o que a gente fez? A gente fez um suporte do canhão superior, o qual ele sempre vai estar alinhado com o canhão inferior. Tirando essa situação, não faz mais sentido o laser que a gente tinha aqui nesse equipamento, nas versões anteriores, para marcar. Então, uma vez alinhado, ou seja, você quer ter referência, a hora que você colocar uma placa, você fala, será que está alinhado com o canhão inferior? Não, uma vez que você viu aqui, igual a gente está demonstrando, ó, você desceu, pô, legal, está alinhado. Se você alinhando em cima, colocando a placa e descendo em cima, pode ter certeza que está alinhado embaixo também. E para finalizar, mais 2 informações, né, sobre o equipamento. Primeira, que o equipamento ficou 8 kg mais leve.
Então isso daí é legal, sabe? Se você precisar, facilmente você consegue levantar a máquina, ó. Você consegue facilmente levantar a máquina, você precisar pôr no chão, levar para outro lugar, enfim. Isso daí foi um ponto muito positivo. Questões de custo de frete para enviar, para mandar vir para cá para fazer manutenção, eu acho que tá bem legal, né? A questão da redução de peso que a gente conseguiu tirar, um monte de coisa excessiva, de usinagem que o chinês faz, que isso daí só encarece o equipamento e tem que ser um equipamento prático, né? É uma coisa que você ligue, trabalhe, enfim, faça o propósito dela. Tirando tudo isso daí, vamos falar um pouco das especificações. O equipamento então ficou com uma potência total de 4.900 watts, né? No 220 volts, a gente só comercializa 220 volts, né? Você vai precisar de uma tomada de 25 amperes, né? Um disjuntor aí no seu quadro, enfim, para poder segurar a carga dela, né? Tirando isso, ela acompanha 8 bocais superiores e um inferior. Eu vou estar fazendo agora na continuação da nossa videoaula, eu vou mostrar mais algumas coisas em volta dela, acionamento das resistências, as questões do duplo LED, o sistema operacional da máquina, e vou fazer a remoção de um componente BGA aí de uma placa de videogame, que é um componente um pouco mais parrudo, só para vocês terem noção. Com o equipamento ligado aqui, pessoal, vamos estar falando algumas coisas, né? Primeiro, botão da lateral, tem um aqui, e eu tenho um outro botão aqui. Serve exatamente para acionar essa resistência, essa corresponde a essa exclusivamente, e essa corresponde a essa exclusivamente. Então, o equipamento, ele conta com 4 resistências em volta do bocal inferior e uma em cada lateral. Esse botão serve para acionar essa, esse botão serve para acionar aquela. Se você for acionar, por exemplo, carregar um perfil e rodar um perfil, ele vai acionar por padrão as 4 resistências, e se as chaves da lateral estiverem desligadas, essas resistências não vão estar aquecendo. Via de regra, eu não preciso dessas 2 resistências, mas no caso de você possuir uma placa do tamanho quase dessa base toda, você pode estar utilizando aí para o intuito de não empenar, não envergar a placa e facilitar também na remoção do componente BGA. Aqui na frente do equipamento você vai ter o termopar, que vai em cima ali do BGA. Você tem um botão de liga e desliga, que liga e desliga os LEDs. Aqui um detalhe interessante que a gente fez foi a remoção daquele botão de parar, né? Aquele botão que é mais usado em centro de usinagem do que sei lá o que, né? Então, o que servia aquele botão, e eu não tenho nessa versão para vocês entenderem. Aquele botão, ele servia exclusivamente quando deu alguma situação na máquina, putz, tá pegando fogo, modo de falar, né? Putz, o componente BGA não saiu direito, ou, sei lá, deu algum erro aí no processo, você apertava ele fazia o quê? Ele cancelava os 12 volts da placa e jampeava nos coolers. Então ele desligava a resistência, cortava a comunicação da placa com a controladora e dava lá, botão de emergência. Então aqui, a gente entrando no sistema operacional da máquina, botão entrar, né? Você vai pôr aqui a senha, continua aquela velha senha 188, 188, tá? 2 vezes 188, 188, tá? Deu um ok. Legal. Aí o que acontece? Vamos explicar aqui para vocês terem noção. Chegando um pouquinho mais próximo, eu desliguei o flash para vocês conseguirem ver. Botão de executar, você vai executar o perfil. Botão de pausar, você vai pausar o perfil. O que é pausar o perfil? Vamos supor que você esteja lá na sua última rampa para remover o componente e de repente você fala, essa contagem regressiva está me matando e eu precisava de mais 30 segundos para tirar esse componente BGA.
Você apertando o botão de pausar, simplesmente ele vai parar a contagem regressiva aqui. E aí sim você vai ter um tempo maior para tirar esse componente. Isso daí até justifica para você, no caso de você estiver acertando um perfil específico de uma placa. Então você pegou lá e viu, puta, precisei de 30 segundos para tirar a mais. Pô, legal, vou copiar esse perfil, vou adicionar essa informação de 30 segundos a mais, e com isso eu já sei que quando ele terminar, o componente vai estar solto. Então exatamente para isso que funciona o botão pausar. O botão parar era aquilo que eu tinha falado no início aqui, né? A menção do botão de emergência. Uma vez que você aperta ele, ele para o perfil do equipamento, né? E esse equipamento, quando ele termina, ele vai acionar o sistema da ventoinha embaixo, vai ficar resfriando durante 5 minutos para que você possa dar início a uma nova placa. Cooler, se você quiser acionar aqui, eu vou mostrar para vocês. Ele aciona essa ventoinha aqui, né? Essas 3 ventoinhas aqui que fazem o resfriamento da resistência. O vácuo aciona a bomba a vácuo na lateral. Aqui a gente tem o perfil atual, que ele mostra o perfil carregado na memória. Nome do perfil, tudo direitinho, aperta ao voltar. Aqui a gente tem a questão das temperaturas. Então a gente tem, ó, temperatura externa, que é a temperatura logicamente desse termopar ali. Você vai ter a temperatura superior, canhão superior, temperatura inferior, canhão inferior e temperatura infravermelho, que é a temperatura dessa base como um todo. Seleção de perfil. Aqui, no caso, a gente já fez inúmeros testes, tá? Durante 6 meses até conseguir entender legal o funcionamento da máquina, tudo direitinho, com testes de inúmeras placas, para chegar em algumas perfis, né? Alguns perfis padrões aí para você poder estar utilizando. Então, aqui na seleção de perfil, você tem a possibilidade de gravar até 999 perfis, que eu acho que ninguém vai gravar 999 perfis, mas tem aí essa possibilidade. PlayStation 3, Xbox e um geral, que é um perfil que você vai poder trabalhar em cima dele para poder adequar aí em cima da placa que você vai estar utilizando. Então aqui o primeiro e segundo é o mercado mais específico de games, e aqui é um geral que eu vou clicar aqui para você. A hora que você aperta confirmar, ele já carrega um perfil padrão aí, que ou o BGA vai sair na terceira ou na quarta rampa. Se você quisesse fazer um perfil novo, não tem problema, era só clicar em seleção de perfil, clicar aqui no 4, vou mostrar para você, 4, confirmar. Aqui o 0, você clica, digita o nome que você quer, aqui ó, ok. Aqui você vai inserir os valores, né? E aí depois era só apertar salvar e aplicar. E aí ele iria carregar esse perfil na memória. No meu caso aqui eu vou explicar todas essas funções, mas eu já vou explicar com um perfil que já foi digitado, senão essa videoaula vai ficar bem extensa e cansativa. Então eu vou pegar aqui, por exemplo, o de PlayStation 3, ok? Vou dar, desculpa, do Xbox, tá? Vou dar um confirmar, porque eu estou com uma placa de um Xbox aqui. Então, para vocês entenderem, esse equipamento ele trabalha no sistema de aquecimento por rampas. Então ele não vai sair de, vamos supor, 30 graus, temperatura ambiente, e ir para 260, 280, que seja, se ele não fizer aquecimentos, ou seja, ele vai parar num primeiro estágio a 90 graus, vai ficar lá 2 minutos, depois ele vai subir de novo a 150, ficar parado lá 2 minutos, depois ele sobe, por exemplo, a 230, fica 2 minutos, e aí por fim ele chega na temperatura alvo. Então, se ele não se trabalha dessa maneira, você vai ter um risco muito sério da sua placa ter problema de fazer bolha, detonar o componente, enfim, um monte de coisa, né, que pode acontecer por causa desse aquecimento que não está sendo respeitado por ser feito em rampas. Então aqui eu vou explicar para vocês mais ou menos como é que funciona, né? Então aqui você pode reparar que você tem até 8 rampas que você pode configurar. Eu, via de regra, configuro até 4 rampas. Você pode estar trabalhando de outra maneira, se você quiser. Então aqui só para você entender, primeira rampa,
Temperatura do canhão superior vai se chegar a 90 graus com um aquecimento de 3 graus por segundo. Então, a cada 1 segundo ele aquece 3 graus. Chegou na temperatura de 90, ele vai ficar parado lá 120 segundos. Essa é a situação do canhão superior. Canhão inferior, a mesma coisa. 90 é a temperatura alvo, 3 graus por segundo e vai lá vai ficar parado lá 120 segundos. Na base, eu coloquei uma temperatura de 200 graus, aquecendo 3 graus por segundo e vai ficar lá 500 segundos. Eu vou explicar um pouco mais para vocês entenderem. Eu já volto nessa questão da base, tá? Vamos seguir aqui o raciocínio. Na segunda rampa, já coloquei lá canhão superior 160, o de baixo 170 e respeitando 120 segundos. Na terceira, você vai ver aí que a temperatura alva é 230 e embaixo é 240, também 120 segundos. E por fim, a última rampa 280, embaixo 290, 120 segundos. Então aqui, se você reparar, o canhão, tanto superior como o inferior, o tempo constante tem que ser mantido igual. 120, 120, 120, 120, 120, 120, 120, 120. Por quê? Para eles poderem falar a mesma língua. Ah, pô, Felipe, por que aqui embaixo você colocou 500? Que é o que eu queria abordar nisso daí. O que acontece? Você também poderia ter colocado aqui, ó, 200, 200, 200, 200 e ter colocado 3, 3, 3 e ter colocado 120, 120, 120. Se você quiser e falar assim, pô, mas eu preciso repetir? Não, o equipamento entende que se você colocar 200 graus e fizer a somatória dos tempos e colocar aqui, ele vai respeitar isso daí. Então aqui no caso daria 480, mas eu coloquei 500 e não faz muita diferença porque ele respeita mais o tempo do canhão superior, tá? Então, aqui eu coloquei a mais 500 só para ficar um número redondo. Então, aqui o que vai acontecer? Então, só relembrando, vai chegar a 90 graus, tanto no superior como no inferior, vai ficar parado lá 120 segundos. Depois, na segunda rampa, o superior vai ficar 160, o inferior 170, respeitando 2 minutos. Depois, na terceira rampa, 230, 240, respeitando 2 minutos. E por fim, na quarta rampa, 280 e 290. E o tempo aqui constante de aquecimento da base sempre vai ser os 200 graus. Fez aqui, você clica, você pode alterar, dá um OK, legal. Você sempre salva, aplica para ele carregar na memória. Se você não quiser mais esse perfil, aperta excluir e ele vai embora. Tem a aba avançado que a gente deixa travado com senha por questões de calibração da máquina. Então a gente, via de regra, não passa essa senha, ao menos que você tenha algum problema, você liga aqui, o suporte vai te ajudar e a gente vai resolver esse problema. Então aqui, a título de explicação do funcionamento do sistema operacional, é isso. Apertou aplicar, voltou para a tela principal, carregou o perfil Xbox, perfil atual, carregou os valores, sempre confira se carregou todos os valores, tá? Carregou os valores tudo direitinho, ok, você aperta o botão executar. Eu vou colocar aqui tudo direitinho, a posição aqui da câmera, para vocês verem tanto o sistema rodando, como a remoção desse componente BGA. Bom pessoal, vou dar o start aqui, para vocês verem a execução da remoção desse componente BGA. Então, enquanto ela vai fazendo o aquecimento, só para vocês entenderem, né? Perfil atual 90, 90 e vai chegar a 200. Então aqui a linha azul é exatamente a resistência de infravermelho. Ó, a inferior e a superior do canhão superior e do inferior são as duas linhas que são vermelha e verde, né? Então você vê que elas estão juntas porque elas estão na mesma faixa de temperatura. E a temperatura externa
que é o que tá chegando de calor em cima do BGA, tá? Então essa é a primeira rampa, ele vai ficar lá 120 segundos, já está contando essa contagem regressiva, exatamente para evoluir para a próxima rampa. Aqui ele já está aquecendo novamente, você vai ver que vai ter uma curvatura, que ele já está indo para a segunda rampa. Vamos conferir quais são as temperaturas da segunda rampa? 160, 170 e 200 de base. Então tem que bater 160, 170, continua o constante de 200 de base. E aqui começa a contagem regressiva dos 120 segundos para pular para a próxima rampa. Aqui estamos indo para o aquecimento da terceira rampa. Temperatura alvo 230, 240. 230, 240. Vamos lá, subindo esse gráfico. Para que ela chegar nessa temperatura, você vai ver que a contagem regressiva já entra, né? Então bateu 230, já começou a contar lá. Agora na última rampa, né? Ela vai aquecer aí 280, 290, canhão superior e inferior, né? Daqui 2 minutos vai estar solto o componente. Então, enquanto ele vai esquentando aí, eu vou fazendo mais algumas informações desse equipamento para você ir captando. Vamos lá. Quando esse equipamento ele termina o perfil, ou seja, você não apertou o botão de parar, simplesmente ele foi até o final. Ele vai acionar a pinça a vácuo por 30 segundos e vai acionar o cilindro, né, de resfriamento durante 5 minutos. Importante você respeitar esse tempo para você poder colocar uma placa nova e ela poder resfriar por inteiro. Se você simplesmente apertar o botão de parar, ela vai acionar o cilindro, só que não vai acionar a pinça a vácuo. Então é importante essa informação. Aqui já está faltando por volta de 60 segundos. Eu vou mexer aqui no celular para poder deixar em cima do componente BGA e vocês verem a remoção do mesmo. Bom, pessoal, tá faltando 20 segundos aqui, né? Eu vou dar um totozinho para vocês verem. O cara já tá solto, né? Já tô maquinado aqui com a minha pinça a vácuo. Vou esperar ela apitar. Vou levantar e tirei o componente, né? Não sei se vai dar para ver muito bem aí, mas eu mostro com detalhes, né? Então ela vai acionar essa pinça a vácuo durante 30 segundos, depois vai aparar e já ligou o cilindro da lateral. Então eu vou mostrar aqui para vocês. O componente ali, ó, foi removido com sucesso na placa, tá? Tudo direitinho. E aqui o componente BGA, né? Tudo direitinho, sem bolha, sem nada, removido com sucesso. Agora é só esperar os 5 minutos do equipamento resfriar para você poder colocar uma nova placa. Pessoal, espero que você tenha gostado dessa videoaula. Foi mais a título da gente poder estar ilustrando todas as funções, todas as atualizações, todas as melhorias que a gente fez nesse equipamento. Se você está ainda com alguma dúvida, se você tem alguma sugestão, tem alguma crítica, fica à vontade. O campo de comentários aqui serve exatamente para isso. Escreve lá e aí a gente vai estar lendo e vendo o que a gente pode estar melhorando. Também no campo de informações dessa videoaula tem os nossos contatos, telefone, WhatsApp, e-mail, outras redes sociais, Instagram, enfim, procura ajudar dentro do possível a gente, né? Curte essa videoaula, compartilha e segue a gente nas nossas redes sociais, tá bom?
Eu agradeço por você ter visto essa videoaula. Obrigado, um grande abraço e até a próxima!